Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje a gente tá aqui nessa obra já finalizada, sem spoilers, vou mostrar pra vocês todo o processo de obra aí que eu gravei e fica até o final que eu vou mostrar pra vocês uma super dica pra quem mora naqueles apartamentos Minha Casa Minha Vida ou feitos de bloco de concreto que a gente não consegue mexer em furação, em encanamento nem nada, eu vou mostrar uma super dica que a gente fez aqui pra vocês, então fica até o final. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente está numa obra para mostrar toda a evolução ali de obra. A gente já fez algumas coisas, eu vou circular com vocês aqui pra gente ver. Tô aqui com a amostrinha do teto vinílico que a gente acabou de instalar. Dá uma olhada na estrutura que a gente fez para instalar esse teto aqui. Esse aqui é um teto vinílico, eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre esse teto aqui, mas vou fazer um vídeo depois mais detalhadinho. Essa aqui é a estrutura que vai coladinha aqui assim, ó, bonitinha. Mas eu farei um vídeo explicando certinho, bonitinho, por detalhes para vocês como é que é instalado isso aqui e todas as características do piso. Mas até lá, vai olhando como é que vai ficando o resultado. Vou mostrar para vocês, esse aqui é um apartamento de 40 metros quadrados, tá? Vamos começar aqui pela área da cozinha. Aqui é um apartamento bem compacto, né? É daquele modelo da Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem uma cozinha mais compacta aqui. Onde a gente vai fazer, coloca na tela aí, diretor, por favor, nem tem diretor. Coloca na tela aí, por favor, o projeto aqui da cozinha para vocês verem como é este projeto. O projeto da cozinha, ele vai então esse mobiliário todo aqui embaixo, né? Fogão, cooktop, a coifazinha, geladeira e desse lado aqui uma bancadinha de apoio. Na lavanderia, como é uma lavanderia meio junta, só que não, de certa forma, porque a gente tem toda uma estrutura de gás passando por aqui que a gente vai ter que esconder de certa forma, o cliente preferiu fechar essa lavanderia. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar aqui com uma porta de vidro, igual essa aqui, ó, do projeto, para vocês darem uma olhada. E também uma madeiradinha aqui, um MDF fechando essa área de lavanderia, deixando ela ali uma bagunça organizada, digamos assim. Então, é a primeira coisa que você entra no apartamento e vê. Então, para não ter aquela coisa de ter que estar sempre com a roupa arrumada, não ter onde pendurar, não tem que fazer, qualquer coisa do tipo, então eles preferiram fechar aqui essa partezinha da lavanderia. Vindo aqui para a sala, a gente vai ter a parte de rack aqui. Já fizemos essa parte da fiação, né? Já deixamos pronta essa parte elétrica. Por quê? Porque esses fios soltos aqui, pra gente poder mover eles dentro ali do painel da TV, depois que instalar bonitinho, e ter certeza que tudo vai ficar no seu lugar do que só uma tomada fixa aqui, etc, tá? Então aqui vai ser o painel, também olha aí no projeto como é que é esse painel e como ele vai ficar. A área de sofá aqui, tá? Fizemos um cortineiro bem gostosinho aqui, ó, para ter uma iluminação cênica. Então você tá ali de noite, a gente tem os spots também, essa luz central. Mas se você quiser uma iluminação bem baixinha, tem a iluminação do cortineiro, que eu acho que fica bem gostoso. E dá outra cara, assim, uma cara mais aconchegante pro apartamento. Fora esse teto lindíssimo aqui, com esse tom de amadeirado que também vai ficar bem gostosinho, tá? Vindo aqui depois a gente tem cada um dos quartos. Os quartos estão cheios de bagunça, ó, vem dar uma olhada aqui. Os quartos vai ser um projetinho mais básico, com guarda-roupa aqui, cama de casal, tá? Então aqui a gente já tá com o restinho do teto aqui que o pessoal instalou, escada e etc. Não muda muita coisa, vamos pro próximo quarto agora. Nesse próximo quarto aqui, ele é bem petitinho. Não vamos mudar nada aqui também, nem de teto, nem de estrutura elétrica, nem nada, tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar um guarda-roupa aqui nessa parede aqui e aqui no cantinho vai uma cama normal, uma camazinha de solteiro bem tranquila. E no banheiro também não temos muita outra coisa para fazer. O banheiro tá sujo, obviamente, a gente tá numa obra, né? Mas a gente vai tirar então essa parte de cuba daqui, deixa eu vir mais pra cá pra vocês me verem. A gente vai tirar... luz. A gente vai tirar essa parte da cuba, vai colocar pastilha, vou mostrar pra vocês a pastilha ali. Vou colocar pastilha nessa parede toda aqui, que é a área molhada também, né? Vamos colocar um box e o vaso vai permanecer o mesmo, assim como o piso também. A gente não quis tirar nem trocar nada disso, pra não perder a garantia da construtora. Aí, a gente já tá aqui com alguns sacos de argamassa para instalação do piso, que hoje é sábado. Vamos instalar esse piso na segunda-feira. Então a gente vai ter o revestimentinho aqui, ó, nessa parede da cozinha também, assim como a do banheiro. Vamos colocar aqui, bem bonito. E a obra, por enquanto, está assim. Dá uma olhada em como era essa obra quando a gente entrou aqui, como que era antes dessa estrutura de teto e das alterações elétricas que a gente fez aqui.
dessa obra aqui. O que a gente já tem instalado aqui, minha gente? Temos instalado essa pedra maravilhosíssima. Instalamos essa pastilha lindíssima aqui, que a ideia inicial dessa pastilha é que ela parecesse uma pedra em jaula, aquela pedra que a gente coloca na piscina, uma coisa mais orgânica, mais natural, mas que a gente conseguisse ela na cerâmica, numa coisa um pouco mais fácil, mais tranquila de limpar aqui pra cozinha, tá? Então a gente conseguiu ela, lindíssima, maravilhosíssima, 10x10, tá? Essa pastilha eu vou deixar pra vocês na descrição o nome dela. Colocamos aqui também na lavanderia, nesse espaço, temos o gás já instalado aqui, assim como o tanque, que a gente trocou aquele tanque que a gente tinha aqui por um tanque de metal, tá? Aqui todas as coisas que já chegaram, cooktop, depurador, a parte de torneira, etc. A iluminação vocês já viram no último vídeo aqui na outra parte, né, na primeira parte do vídeo, mas já tá toda bonitinha aqui. E pintamos, na sala pintamos toda a sala, todo o apartamento na verdade, exceto o teto, mas todas as paredes a gente pintou naquela tinta papel picado da Souvenir, sabe? Que tá bem alta agora e fica bem aconchegante, bem gostosinha. Eu particularmente gosto bastante. Nos quartos nada mudou, a diferença é que tiramos as bagunças dele, ó, dá uma olhada aqui. Então aqui dentro dos quartos não temos mais bagunças. E pintamos as paredes com esse mesmo tom da parede da sala, assim como o apartamento inteiro, inclusive banheiro. O outro quarto, mesma coisa, nada demais, tiramos as bagunças daqui e pintamos. Olha como é que pintado já dá uma outra carinha. E por final aqui no banheiro, como estamos aqui, utilizamos os mesmos acabamentos da cozinha, tá? É um apartamento pequeno, um apartamento de 40 metros quadrados, então o que a gente fez aqui? Utilizamos o mesmo granito no acabamento escovado, colocamos uma cubinha de 30 por 30 da Deca, bem bonitinha, bem básica também, funcional, maravilhosa, e utilizamos aqui todo o acabamento igual da cozinha. E ainda vai um espelho, que a gente vai comprar ali com uma bordinha prata, bem bonitinho, um espelho oval, tá? E o armário aqui embaixo da cuba, com duas portas bem básico, tá? Que a gente não tinha espaço para muita coisa, tá? Até por isso que a gente fez esse sobressalente aqui, esse sobrepassado do vaso com granito para ter mais espaço para colocar coisinhas, né? Com uma cuba bem pequenininha. Piso, também não tinha piso, eu acho, da última vez que viemos aqui. Então temos o piso aqui, um piso acetinado, acabamentinho acetinado, tá? Num tom de cimento queimado. Esse piso aqui vou deixar pra vocês na descrição, tá? Qual é o nome dele, tudo bonitinho pra vocês verem. Mas por enquanto a obra está assim. Oiê! Bem-vindos à finalização desse apartamento aqui. Vamos dar uma olhada como é que ficou tudinho. Começar pela cozinha, é uma cozinha muito compacta, mas que a gente conseguiu aproveitar muito bem os espaços aqui. Então a gente tem a área de pia, balcão normal, tá? Com duas portinhas aqui e prateleiras na parte de dentro. Temos 4 gavetinhas também básicas aqui na lateral e uma pia funda, que é muito importante, tá? Dica, por favor, quando vocês forem comprar uma cuba, essa aqui vem até com um acessóriozinho, comprem uma cuba que seja profunda, como essa daqui, porque assim, mesmo ela sendo pequena de largura, a gente consegue ter uma área de trabalho mais bem aproveitada, né? Melhor bem aproveitada. Essa torneira lindíssima, compramos na Pingu, e ela é daquelas torneiras que você consegue tirar e etc. Então ela é uma torneira muito linda, bem básica, sem aquelas coisas e todas assim, que era a proposta para esse apartamento, mas que ficou lindíssima. Vou deixar também o link para vocês aqui embaixo dessa torneira lá na Pingu, e tem meu cupom de desconto, hein? Não se esqueça. Aqui em cima, tararara, espacinho para micro-ondas e, sei lá, air fryer, liquidificador, alguma coisa maior, que às vezes a gente não consegue acabar alocando no armário. 2 portinhas aqui e o nosso depurador. Depurador é importantíssimo, tá? Toda vez que a gente tem armário em cima da cuba, da parte do fogão, é muito importante a gente ter um depurador. Por quê? Porque com o tempo vai saindo vapor aqui da panela
e batendo no fundo desse armário. E aí vai condensando e caindo gotinhas e acaba estragando o fundo do armário. Então toda vez, por favor, lembre-se de colocar uma coifa ou depurador. Nesse caso, depurador, porque a gente não tinha por onde sair ali a fumaça e o resto pelos dutos, tá? Fogãozinho, 4 bocas, muito bem, muito bonito, uma boca maior e outra menor, e um forno de 50 litros, que é um espaço muito bem aproveitado. Nesse caso aqui é uma pessoa que mora sozinha, então não precisava de um forno tão grande, uma pessoa que não cozinha muito, então um forno excelente a gás. Vou mostrar para vocês aqui na lavanderia. Antes disso, não, pera. Olha só que charme que ficou essa porta. Essa porta aqui, a ideia era a gente não ter essa visão completa, mas deixar ainda a luminosidade que vem da lavanderia. Por quê? É a única janela que a gente tem aqui. A gente tem na sala, obviamente, uma aqui, mas para deixar o espaço de cozinha, além dessa iluminação lindíssima do teto, mais bem iluminado, então a gente preferiu colocar esse vidro canelado aqui, que tá super na moda, e fica muito legal com o estilo do apartamento também, esse quadriculadinho aqui no preto. A gente tem a porta camarão, que é uma porta que a gente optou justamente para aproveitar esse espaço de abertura que a gente tem aqui, para passar máquina de lavar, etc. Para lavanderia, o que a gente tem aqui? Um armário completinho, bem grande, com bastante espaço, e também aqui dentro, que é onde passa toda a parte de tubulações e etc. de gás e esgoto. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês no final, que eu tenho uma dica imperdível para aproveitamento de gás e para aproveitamento também de ponto de esgoto e hidráulica. Vou mostrar para vocês para a máquina de lavar daqui a pouco. Se a gente olhar aqui, eu já passei com vocês por todos esses pontos de iluminação. Hoje a gente está de dia, então a gente não vai conseguir ver essa iluminação muito bem, porque ele é muito bem iluminado, esse apartamento. E a gente ainda não tem a cortina aqui. Mas temos toda essa iluminação lindíssima no nosso teto vinílico, que eu já falei para vocês. Um rack suspenso para dar essa leveza no lugar, e a gente ainda consegue colocar uns puffzinhos aqui embaixo de apoio, que é importante, porque como a gente só vai ter aqui o sofá na sala, esses puffzinhos aqui eles vão servir como alguém que vai vir aqui, sentar, conversar, colocar ali fora. Então tem essa maleabilidade aí pra gente ter mais espaços dentro desse espaço tão reduzido que a gente tem aqui. Um painelzinho passando toda a parte de fiação, que a gente teve que puxar dessa parede que tá aqui na frente do sofá pra cá, porque não tinha nada aqui. Essa aqui era uma parede que não tinha nenhum ponto. Mas para aproveitamento de tamanho de sofá, que é importante, senão o sofá ia ficar nessa parede aqui, ela tem 1,50 m, se eu não me engano. E um sofá de 1,50 m, convenhamos, não é um sofá tão confortável assim, não cabe nem a gente deitado, 1,50 m, a não ser que você tenha 1,50 m de altura, que é uma coisa. Mas, pensando em aproveitamento de espaço, o que a gente fez? Vai colocar o sofá aqui, então vai caber um sofá de 2 metros, que é um sofá daí já com um tamanho bem agradável, para acomodar mais pessoas nesse espaço aqui. Vamos agora para o quarto 1 e depois o quarto 2. No quarto 1, o que a gente tem aqui? Tá com um pouquinho de eco, mas eu acho que a gente vai conseguir gravar certinho. Nós temos um guarda-roupa, que foi o maior espaço que a gente conseguiu aproveitar de guarda-roupa. Mais pra frente, qual que é a nossa ideia depois? Uma cama de casal aqui, e é aqui em cima a gente aproveitar, aqui em cima e nessa lateral, para colocar mais armários, para um melhor aproveitamento aí de espaço. Por enquanto, como a pessoa é sozinha, não precisa assim de tanto espaço, mas existe a possibilidade de aumentar, e a gente já deixou isso previsto em projeto. Esse quartinho aqui é um quartinho bem pequeno, mas que também vai servir ali, ó, cabe uma cama de solteiro tranquilamente, cabe uma mesinha lateral aqui, e esse guarda-roupa que ficou praticamente igual ao outro. A diferença é, nesse lado aqui, ao invés de dividir igualmente, igual a gente dividiu lá, nós fizemos aqui só a parte de pendurar roupas. E tem uma tomadinha ali que já estava no fundo, que em teoria seria para ser onde é a televisão e etc. A gente só passou para frente do armário, caso futuramente eles queiram aí inverter a posição desse quarto. Mas este armarinho aqui vai ser super útil. E aqui no meio, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente já deixou gavetinhas e parte para sapato ali embaixo, assim como a parte de pendurar roupinhas, importante. Voltando aqui, nós temos o banheiro. O banheiro também é a mesma coisa, banheiro menorzinho, tá? A gente já falou sobre ele, a gente já falou sobre a pedra que vai aqui em cima, que é a mesma da cozinha, do apartamento todo. Então a gente usou o mesmo tipo de acabamento, que é esse acabamento aqui de pastilhinha, que imita uma pedra ideal. A nossa bancada aqui no preto São Gabriel escovado, tá? Temos um armarinho com 2 portas básico e continuamos essa pedra até aqui, ó,
que é para ter certeza que a gente ainda pelo menos tem mais espaço para colocar coisinhas e etc. Parte da ducha ficou igual a construtora entregou, parte do chão também igualzinho a construtora integrou. Aqui a gente deixou um espelho que compramos no Mercado Livre. Vou deixar para vocês ali o link também desse espelho aqui. Mas a ideia inicial era colocar um armário, daqueles armarinhos um pouco... aqueles armarinhos menos profundos, com todas as portas de espelho. Mas como o nosso cliente é sozinho ainda, ele preferiu optar por outras decorações e a gente colocar apenas um espelho aqui, mas também a mesma coisa do quarto de casal. Optando mais pra frente, caso ele queira, sempre já tem ali o projeto pronto do que ele consegue colocar ali, quais as medidas e etc. São coisas simples que não vão fazer sujeira e que vão aumentar ali um pouco mais a qualidade de vida quando tiver mais pessoas ocupando essa casa. Eu já comentei com vocês, mas vou comentar de novo sobre essa mesinha aqui que a gente fez para refeições. É uma mesinha assim que é menorzinha, com banquetas altas, a gente sentar aqui bem bonitinho e fazer nossas refeições do dia a dia, tá? Não cabia aqui uma mesa e o cliente ele preferiu dar preferência, não, né? Ele deu preferência para espaço de sofá, que é um local que ele gosta mais, do que a gente tentar colocar uma mesa aqui de alguma outra forma que atrapalharia nesse tamanho de sofá que a gente colocaria no apartamento. Então, para isso, a gente acabou fazendo essa mesa de apoio aqui, que vai ser super útil no dia a dia, e ainda tem essa bancadinha extra aqui do lado também, que dá para usar. Enfim, tem bastante espaço. Agora vou voltar com vocês para nossa dica final, dica extra de como a gente conseguiu. Esse aqui é um apartamento que ele foi feito de blocos de concreto. O que acontece quando a gente faz um apartamento de bloco de concretos? A gente tem muito pouca opção de mudar pontos. Então, ponto de elétrica é muito difícil mudar, porque a gente não pode quebrar a parede. Ponto de hidráulica a gente não pode mexer, a construtora não permite. E ela entrega tudo muito básico. Para vocês terem uma ideia, eles entregaram um ponto de gás só aqui para o fogão, apenas um. Então, em vez de ser cooktop e forno, deveria ter sido um fogão só. Mas não era o que a gente queria e também eu não acho que fica tão bonito assim nesse caso aqui, que a gente precisa dessa bancada reaproveitada. E para a área de lavanderia, que é aqui atrás de mim, eles entregaram apenas um ponto d'água e um ponto de esgoto, que serviria tanto para o tanque quanto para a máquina de lavar, o que não é o ideal também. Por quê? Porque um apartamento pequeno como esse, ele precisa, né, no caso ali, de uma máquina lave-seca. A gente não tem tanto espaço e é um desejo do cliente. E como é que a gente fez isso? Agora que vem o pulo do gato, vou mostrar para vocês os bastidores. Para a parte de hidráulica, a gente colocou uma torneira com 2 registros, então a parte hidráulica da máquina de lavar vai sair daqui e vem aqui mais pertinho de mim. Aqui no fundo, ó, eu tenho um furinho, que é por onde a gente vai passar a parte do encanamento, bem nesse furinho aqui. Tanto a parte de tomada quanto a parte do tubo de encanamento ali da área de hidráulica. E pro gás e esgoto da máquina, como é que a gente faz? Porque precisa dos dois para a máquina lava e seca, né? Aqui dentro está o segredo. Toda a tubulação de gás desse apartamento foi passada externa. E a gente quis esconder isso de uma forma que ficasse mais escondida mesmo. A palavra é escondido, porque estava muito feio isso aqui na lavanderia. Todo aparente, toda amostra, e não tinha como a gente embutir isso. A construtora não permitia embutir essa parte de tubulação. Então, o que a gente fez aqui para esgoto da máquina de lavar? A gente comprou esse adaptador aqui da Blue Kit. Vou deixar também o link na descrição para vocês. E esse adaptador, o que ele faz? Bem aqui de pertinho. Ele tá virado para cima aqui, mas é só girar depois na parte da instalação. Tá vendo que tem um furo aqui? A gente vai passar a parte da tubulação de esgoto da máquina de lavar aqui e encaixar nesse botãozinho aqui que vai estar virado para cá. Ali fica o esgoto normal. Então esse aqui, ó, é o kitzinho todo que a gente acaba utilizando. Esgoto. E ele tem aqui dentro um negocinho que evita a volta de espuma, tanto da máquina quanto do tanque, e também evita a volta de água e etc. Então aqui dentro ele tem uma pecinha chave para isso. Esse aqui é o pulo do gato. Vem cá mostrar o que a gente fez com a parte do gás agora. A gente tinha apenas uma única saída de gás e a gente teve que também colocar um adaptador para ter 2 saídas de gás. Tá aqui dentro bem escondidinho o nosso segredo, dá uma olhada ali. Ali a gente teve que colocar um adaptador de 2 saídas também. Essas 2 saídas servem ali tanto para o forno quanto também para o fogão. E foi uma solução incrível também que a gente encontrou para poder duplicar isso e não ter que colocar um fogão.
porque ia ficar com uma cara um pouco mais simples do que a gente queria para esse apartamento aqui. Então foram essas duas soluções para quem tem aí apartamento pequeno ou quem tem casa que não consegue mexer na tubulação, casa alugada que seja. Então é uma ótima dica ali para você colocar uma máquina, pode ser até máquina de lavar louça, funciona da mesma forma, tá? Máquina de lavar louça você consegue usar esse mesmo adaptador também para colocar e sair no mesmo esgoto da pia, sem ter que fazer um novo ponto de esgoto e também um ponto de água ali, que não era possível nesse caso aqui. E aí? Gostaram do apartamento? Tá quase finalizado, falta ali só as decorações. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like, é muito importante pra gente. Comenta, curta, compartilha. Eu quero saber também a opinião de vocês, então deixa seu comentário aqui. Sei lá, dúvidas sobre material, alguma coisa, tô aqui pra responder. E te vejo no próximo vídeo.